E o Vasco segue a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Sem ser esse fim de semana agora, o próximo fim de semana já começa as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Vasco vai ter uma sequência muito complicada nos 5 primeiros jogos. Serão 2 jogos em São Januário, 2 jogos fora e um clássico com seu maior rival. E eu pergunto a você: quantos pontos o Vasco pode fazer nessas 5 primeiras rodadas para ser pelo menos tranquilo de buscar outros pontos no restante da competição? A sua participação é sempre muito importante e eu convoquei uma galera de peso para falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre essas rodadas que o Vasco vai fazer, porque precisa não só reforçar o seu time, mas reforçar pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro logo na abertura da competição. A gente vai trazer todos os detalhes para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante e eu conto demais com a sua audiência. Mas antes, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira, graças a Deus. Chegou a sexta-feira e com ela a gente tem muita informação aqui nesse Bom Dia Gigante, com muita opinião também, participações. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem atualizado e também podendo interagir com o canal Atenção Vascaínos, o que sempre é muito importante. Para a galera que está chegando aqui pela primeira vez, peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. Tem um botãozinho, é de graça, não custa nada. Se inscreve no canal, aciona também o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser notificado e claro, deixa o like nesse vídeo, é importante demais, é só clicar no curtir e compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, Ctrl+C, Ctrl+V lá nos grupos, chama a rapaziada para assistir o canal Atenção Vascaínos, porque nesse Bom Dia Gigante vamos falar muito sobre o Campeonato Brasileiro e você também pode ter todas as informações na palma da sua mão. Como? Através do aplicativo da SofaScore. Você está vendo o QR Code na tela? Faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular, como se fosse fazer uma foto da tela. Para esse QR Code, você vai escanear, vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, vai baixar gratuitamente para você ter todas as informações com o aplicativo da SofaScore, o maior aplicativo de informações de futebol e de outros esportes do planeta, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, e você pode baixar gratuitamente o aplicativo da SofaScore. E o outro procedimento que você pode fazer também escaneando com a sua câmera do seu celular é ajudar o canal através do projeto LivePix. Você vai fazer o seguinte, como eu disse, você pega o seu celular, aponte para esse QR Code, vai abrir diretamente o site do LivePix. É esse site aqui, ó, onde você vai poder colocar o seu nome, a sua mensagem, até através de áudio e colocar o valor. A partir de R$3, você ajuda bastante o canal Atenção Vascaínos, vai gerar um link, você copia esse link, vai lá no aplicativo do seu banco, faz o pagamento que você vai fazer a doação para a Jornada do AV 2025, para a gente manter o trabalho que é feito aqui com credibilidade, seriedade. No dia 28 a gente vai fazer 6 anos do canal com muita credibilidade e, claro, contando demais com a sua audiência. E por falar no aniversário do canal Atenção Vascaínos, sexta-feira que vem, dia 28, vamos fazer 6 anos, mas a festa está marcada para outra sexta-feira, no dia 4 de abril, lá no Maraca Sport Bar, e você é o nosso
nosso convidado. Quer participar? É fácil e simples. A gente vai colocar aí a tela do site da uticket.com.br, onde você já pode comprar o seu ingresso. Tem todas as oportunidades para você comprar o seu ingresso e participar. Logicamente que o espaço é limitado, então corra para comprar o seu ingresso. Vai ter direito a conhecer todo mundo do canal Atenção Vascaínos, até Jean Faísca vem de Santa Catarina para poder participar dessa festa. Vai ter música ao vivo, vai ter a possibilidade de comer um bolinho de bacalhau com um chopp. Tudo isso por conta desse ingresso que você compra através da uticket.com.br. No dia 4 de abril estaremos lá no Marac Sport Bar. Onde fica esse local? Fica no Vogue Square, na Barra da Tijuca. No site da uticket.com.br você vai ter todas as informações, inclusive o endereço do Marac Sport Bar, lá no Vogue Square, na Barra da Tijuca. A gente conta demais com a sua presença para você bater um papo nesses 6 anos do canal Atenção Vascaínos, nessa festa de 6 anos, e a gente conta demais com a participação e a presença de todos vocês. Agora vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana, sem ser esse agora o outro. No sábado já inicia o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai estrear no domingo contra o Santos em São Januário, 18 horas e 30 minutos, em busca desse troféu aí. Quem sabe o Vasco não possa conquistar o troféu. É difícil, é complicado, mas tudo pode acontecer, e o Vasco vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, buscando situações muito boas para o clube nesse ano de 2025. E por falar nisso, a sequência inicial do Vasco é muito complicada. Você está vendo aí na tela os 5 primeiros jogos que o Vasco vai fazer na competição: estreia contra o Santos, depois tem jogo fora contra o Corinthians, volta a jogar em casa contra o Sport Recife, sai para enfrentar o Ceará lá no Castelão e fecha esses 5 primeiros jogos no Clássico com o Flamengo, ainda em local a se definir. E eu pergunto para você que está aí do outro lado: quantos pontos desses 15 pontos que serão disputados o Vasco vai conquistar nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? Essa pergunta é muito importante. Comenta aqui embaixo quantos pontos o Vasco vai fazer nesses 5 primeiros jogos. Eu fiz essa pergunta a muita gente que vai participar aqui desse Bom Dia Gigante. Eu já começo com ele, o homem de Santa Catarina, Jean Faísca. E aí, Jean, quantos pontos o Vasco vai fazer nessas 5 primeiras rodadas? Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o meu amigo Emerson Rocha sempre com essas pegadinhas, tentando que a gente possa adivinhar o futuro. Pois bem, Emerson, vou tentar aqui ser o mais realista possível sobre esse início de Campeonato Brasileiro do Vasco. Você quer uma projeção de pontos nas 5 primeiras rodadas? Pois bem, contra a equipe do Santos, eu vou ficar em cima do muro pela questão Neymar. Se o Neymar jogar, eu acho que o Vasco empata. Se o Neymar não jogar, eu acho que o Vasco vence. E ele sim é um fator de desequilíbrio tão grande no nível que é jogado hoje no futebol brasileiro. Na segunda rodada, na minha opinião, o Vasco volta sem nada de Itaquera. Na terceira rodada, eu acredito que o Vasco consiga fazer 3 pontos contra a equipe do Sport. Depois, o Vasco vai aí enfrentar a equipe do Ceará. Acredito em 1 ponto. E depois o clássico com o Flamengo, eu acho que dá para conseguir mais 1 ponto. Então, depende aí a minha projeção de pontos da partida contra o Santos, se o Neymar joga ou se o Neymar não joga. Então, nas 5 primeiras rodadas, se o Neymar não jogar, eu acredito aí que o Vasco pode alcançar 8 pontos. Se o Neymar jogar, eu acho que o Vasco fecha aí com 6 pontos essas primeiras 5 rodadas. Era isso, Emerson Rocha. Espero ter ajudado e que todo mundo possa deletar esse comentário depois, porque eu sei que se as coisas não acontecerem, a galera recorta e vem pra cima com tudo. Não tem problema, a gente sabe que é apenas uma projeção. Tamo junto! Outro que vai participar aqui no Bom Dia Gigante é meu parceiro Cláudio Vinícius Cerdeira. Árbitro FIFA, já teve em vários jogos do mundo inteiro e, claro, aqui no Rio de Janeiro já apitou muitos jogos do Vasco em Campeonato Brasileiro. E ele vai revelar aqui como é que tá a questão da bola de cristal de Cláudio Vinícius Cerdeira relacionada a esses 5 primeiros jogos do Vasco. E aí, Cerdeira, quantos pontos o Vasco vai fazer no Campeonato Brasileiro nas 5 primeiras rodadas? Conta pra gente, bom dia! Amigos do canal, torcedor do Vasco em especial, Campeonato Brasileiro começando aí no dia 30 de março, faltam aí só 10 dias. E aí eu vou fazer umas previsões aqui dos 5 primeiros jogos do Vasco.
Logo de cara, primeira rodada, Vasco e Santos. Eu acredito nos 3 pontos do Vasco nesse jogo. Jogo em São Januário, acho que o time do Vasco é melhor do que o time do Santos, então acredito nos 3 pontinhos aí na conta do pai nessa primeira rodada. Começar o campeonato com o pé direito. Segunda rodada, aí já é Corinthians e Vasco. O Vasco não dá muita sorte com o Corinthians. E o Corinthians, além disso, tem um time superior ao time do Vasco e vai jogar na Arena. Então tem toda a vantagem para o time paulista. A meu ver, o Vasco não vai pontuar nesse jogo. Vasco e Sport é o terceiro jogo do Vasco. O Vasco tem um time superior ao Sport e o fator casa. O Vasco joga em São Januário. Para mim, 3 pontos na continha do Vascão. Então já são 6 pontos aí em 3 jogos. Ceará e Vasco. Entendo que o time do Vasco é superior ao time do Ceará, mas o Ceará joga em casa e com a força de sua torcida. Então, para mim, o Vasco faz 1 ponto nesse jogo. Então, são 3, 6, 7 pontos. E o quinto jogo é Vasco e Flamengo. Esse jogo, com certeza, é o mais difícil, pelo retrospecto, com toda certeza. Agora, eu vou com fé. Entendo que se o Fluminense conseguiu empatar com o Flamengo, o Vasco também pode conseguir. Então, a meu ver, o Vasco consegue empatar com o Flamengo nesse quinto jogo. Então, são 3, 6, 7, 8. Então, em 15 pontos em disputa, nessas 5 primeiras rodadas, a meu ver, a minha previsão é que o Vasco vai faturar 8 pontos. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima. Fala, galera. Saudações vascaínas. Aqui é André da Casa do Fritz. A dica da semana é chopp da Casa do Fritz. 8 tipos de chopp esperando vocês. Venham experimentar. E uma participação muito especial aqui no Bom Dia Gigante, meu parceiro André Marques, narrador oficial da Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro e também narrador da Vasco TV, com toda a tranquilidade e toda a isenção que o André Marques sempre teve nos seus trabalhos na Rádio Tupi, na Rádio Globo. Ele vai falar aqui quantos pontos o Vasco vai fazer em 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, nas 5 rodadas iniciais, nesses jogos complicados. Santos, Corinthians, Ceará, Sport, Flamengo. E aí, André, quantos pontos o Vasco pode fazer nessas 5 primeiras rodadas? Conta pra gente! Um abraço para a galera que acompanha o canal Atenção Vascaínos. Então, é bem complicado esse começo para o Vasco, né? Tem jogos contra Corinthians e Flamengo. Corinthians fora de casa é dificílimo, não é simples. Acho que o Vasco tem que garantir 3 pontos contra o Sport em São Januário. É bem possível vencer o Santos, independente do fator Neymar, né? Se o Neymar jogar, o jogo é mais complicado. Se o Neymar não jogar, acho que o Vasco tem boas possibilidades. E o jogo contra o Ceará fora é um jogo que dá para beliscar 3 pontos. Apesar de muito difícil, se trouxer 1, também tá legal. Então eu imagino que o Vasco vai fazer entre 5 e 7 pontos. Não creio que passe disso. Acho que nessas 5 primeiras rodadas o prognóstico fica mais ou menos na casa dos 5, entre 5 e 7 pontos. Beleza? Um abraço para todo mundo, boa sorte para o Vasco no Brasileirão. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. E o jovem JP, o João Pedro Murilo, jogador da base do Vasco, que já foi camisa 10 até do profissional, mas olha, ontem fez uma postagem confirmando a informação que a gente já trouxe aqui no canal Atenção Vascaínos do seu empréstimo para o Avaí de Santa Catarina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O detalhe é que esse texto que ele publicou dá a entender que parece que está indo em definitivo, que não volta mais a jogar no Vasco. Só que ele foi contratado por enquanto, pelo menos pelas informações que a gente tem aqui, por empréstimo até o final do ano. Ele tem contrato com o Vasco até o final de 2027. Você está vendo aí uma publicação que o próprio Vasco fez no seu site em relação a essa renovação de contrato do JP,
que é um jogador da base com grande potencial, mas nesse momento o Vasco optou em emprestá-lo ao Avaí. A gente vai buscar essa informação referente a essa questão do empréstimo, se ele vai mesmo em definitivo, se vai, por exemplo, com um contrato já com uma cláusula para poder fazer a sua ida em definitiva para o Avaí. A gente vai buscar essa informação aqui no canal Atenção Vascaínos e a gente traz durante o dia, até mesmo hoje no Sextou, quem sabe a gente não traga essa informação referente ao JP. Mas que o texto dele nas redes sociais foi bem estranho, com certeza foi. E esse quadro é um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado importante aqui no Bom Dia Gigante é da loja Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas 3555. O endereço está aqui embaixo, loja 120 e 121 no bloco 1 do Barra Square, onde você chega com tranquilidade e tem o melhor atendimento da Barra da Tijuca. Na Pompador você compra perfumes, joias, relógios e tem o melhor atendimento, inclusive até para consertar o seu relógio. Você acerta o presente para a pessoa certa, com certeza com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Siga eles no Instagram, @pompador_square. E eu vou trazer aqui mais 2 participações para fechar esse Bom Dia Gigante especial, temático, sobre a questão do início do Vasco no Campeonato Brasileiro. São 5 rodadas bem complicadas. Eu volto a falar. O primeiro jogo do Vasco será contra o Santos em São Januário. Depois o Vasco viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians. Tem mais 2 jogos complicados. O primeiro em casa contra o Sport e depois sai para pegar o Ceará. E tem também o clássico com o Flamengo, fechando essas 5 primeiras rodadas. E eu pergunto para a rapaziada que está participando com a gente aqui, quantos pontos o Vasco vai fazer nesses 5 primeiros jogos? 15 pontos disputados. Quem vai participar agora desse Bom Dia Gigante é Flávio Dias e meu parceiro Rafael Marques, da ESPN e Grupo Disney. Os dois vão responder agora nesse Bom Dia Gigante quantos pontos o Vasco pode fazer nessas 5 primeiras rodadas. Com vocês, Flávio Dias e depois Rafael Marques. Fala, Emerson. Abraço para você, para a galera ligada aqui no BDG. A gente tem que estar otimista sempre, né? A gente precisa entender que time é esse que o Carille vai colocar em campo. Ele que afirma que não precisa mais reforçar, eu discordo frontalmente. Acho que o Vasco tem uma lacuna muito séria na frente de jogadores de velocidade, de jogadores de profundidade, e a gente faz a exemplificação em cima da possível contratação do Brian Rodrigues, que era um jogador que jogava pelo lado esquerdo e agora não tem mais ninguém. A gente tem o Lloyd, que jogou a carreira toda pelo lado direito e vai ter que ser colocado ali pelo lado esquerdo. Você me pergunta sobre previsão de pontos. Eu gostaria de dizer 15, mas não tenho essa certeza. O Vasco faz 3 jogos em casa, teoricamente, incluindo o clássico com o Flamengo, mas o Flamengo é sempre uma grande dúvida, infelizmente uma grande incógnita. O Vasco tem em casa o Sport Recife, que está subindo, time difícil, e também o Santos, que eu acho que de todos é o adversário mais batível pelo Vasco. E fora tem 2 compromissos complicados. O Ceará voltando, a primeira divisão num Castelão sempre motivado, e o Corinthians, que tem sido um algoz do Vasco e de todos aqueles que jogam na Arena Itaquera. Eu vou colocar aqui como média, acho que o Vasco atinge 7 pontos. Vou colocar como 2 vitórias e 1 empate. Seria uma previsão otimista da minha parte para esse início de campeonato brasileiro. Valeu, Emerson. E a gente tem que somar também a Sul-Americana, né? Porque no meio dessa brincadeira a gente vai ter 3 jogos, dias 2, 9 e 11, que pode também atrapalhar na questão do cansaço. Mas acho que 7 pontos dá pra gente conquistar. Grande abraço, bom dia a todos.
Tudo bem, Emerson? Um abraço para você, para os amigos conectados com a gente aí na Atenção Vascaínos. Sempre é uma enorme satisfação participar com vocês no canal. E essa é uma enquete bastante complexa, né? Porque o próprio jogo que o Vasco vinha desenvolvendo no Campeonato Carioca não dá muita esperança de imposição contra adversários de nível mais elevado. Eu não estou aqui para iludir o torcedor, eu estou aqui para trazer o meu juízo de valor, aquilo que eu observo dos adversários, das equipes e a perspectiva de campanha. Acho que o Vasco vai ter dificuldades contra o Santos nesse jogo de estreia em São Januário, imagino um empate. Mesma realidade para o jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Acho que vence o Sport jogando em São Januário. Imagino que empate com o Ceará jogando lá no Castelão e perde para o Flamengo na quinta rodada, independentemente do local onde o jogo vai acontecer, já se sabe que esse jogo não será em São Januário. Então eu trato essa como uma previsão bastante realista. Talvez não seja este o real sentimento do torcedor, mas é o que eu penso. Primeiras 5 rodadas, o Vasco deve ter 3 empates, uma vitória apenas e uma derrota para iniciar o Campeonato Brasileiro. Importante pontuar mais uma vez que a tabela não foi boa para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Um time que não consegue ter ainda um padrão consistente de jogo, principalmente na fase ofensiva, pegar adversários de mais complexidade, como o Corinthians, o Santos e principalmente o Flamengo logo de cara, não é um bom negócio. Mas enfim, é o que eu penso. Veremos quando a bola rolar. Um abraço, Emerson. Valeu, Rafael Marques, valeu, Flávio Dias, e eu pergunto agora a você. Quantos pontos o Vasco vai fazer nesses 5 primeiros jogos? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E mais uma vez, colocar o QR Code do LivePix aí na tela para você fazer a sua doação para a Jornada do AV 2025. Fácil e simples, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, vai ser direcionado para o site do LivePix. Você coloca lá a sua mensagem, a mensagem que pode ser gravada até em áudio, coloca o seu nome e coloca lá o valor. A partir de R$3, você gera um link, faz o pagamento no aplicativo do seu banco e você vai ser um dos doadores do canal Atenção Vascaínos para a Jornada 2025. O canal que vai completar 6 anos na próxima sexta-feira, dia 28, mas no dia 4 de abril vai ter o aniversário, vai ter a festa de 6 anos do canal e você pode participar. Não precisa ser membro do canal. Logicamente que a galera que é membro tem possibilidades até maiores, porque já está em contato com a gente lá no grupo de WhatsApp, mas você também pode participar. Tá vindo ao Rio de Janeiro, estará aqui passando férias, pode mandar a mensagem pra gente, mas vai ter aí o site do uticket.com.br, o link vai ter na descrição desse vídeo, você clica, vai ser direcionado para o site, compra o seu ingresso e você vai ter como conhecer toda a equipe do canal Atenção Vascaínos lá no Maraca Sport Bar, no Vogue Square, na Barra da Tijuca, lugar muito legal, bem tranquilo de estacionar, bem tranquilo de chegar, fica ao lado do Golfe Olímpico da Barra da Tijuca e você pode participar também do nosso aniversário de 6 anos, contando com a sua participação. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno, que está muito bacana e claro, contando sempre com a sua audiência aqui no canal, nas nossas redes sociais, no @avascaínos, todas as plataformas é o mesmo endereço, @avascaínos. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com outros vascaínos o Bom Dia Gigante, hoje muito especial, com muitas participações e contando demais sempre com a sua audiência. Grande abraço a todos vocês, ótima sexta-feira, hoje tem sextou, tem muita programação também no canal Ave Mais e a gente conta com a sua audiência. Valeu, um abraço, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!